Bem, amigos do Free Fire, agora vamos falar sobre o jogo do Boca Juniors e Bayern de Munique. Eu vou falar uma coisa que pra mim esse jogo do Boca me lembra a questão do... Você já assistiu Naruto? Quem já assistiu Naruto aí lembra do Gaara vs Rock Lee? E lembra que o Gaara era taticamente superior ao Rock Lee, mas o Rock Lee tem esforço, dedicação, força de vontade. Ele tem garra para poder ir atrás, e ele tem sim suas qualificações técnicas também, mesmo diante de um outro adversário que parece ser superior. E eu sinto que essa questão do Gaara vs Rock Lee é exatamente essa questão do Bayern contra o Boca. Já tinha uma galera fazendo um meme já, na mesma ideia de Naruto inclusive, que era tipo quando o Jiraiya se despede da Tsunade, tá saindo da aldeia da Folha pra enfrentar o Pain. E aí o pessoal colocou tipo o Jiraiya com a foto do Boca Juniors. Na verdade o contrário, o Boca Juniors na foto do Jiraiya. E a Tsunade tinha a foto por cima do país sul-americano desejando boa sorte. Espero que você volte vivo. E o Boca na foto do Jiraiya saindo só, em direção à luta contra o Pain. Cara, é que assim, tipo, o Bayern é uma avalanche, né? Conhecido como Avalanche Bavária, tipo, o time mais irregular que tem por aí de fazer placares absurdos em equipes que, se puder, faz 10, como fizeram na primeira rodada. 10, 15, 20 gols, se puder, se der brecha. E não tá nem aí, cara. Pegou o Barcelona e fez 8. Pegou um Barcelona e fez 8. Quem imaginaria, tipo, pegar, sei lá, um outro time aí que não parece ter tanta superioridade ou qualidade técnica em respeito ao próprio Barça ou Bayern. E aí veio ser o Boca Juniors. Caiu o Boca Juniors e Bayern pra poderem se enfrentar. E, cara, eu pensei, mano, tadinho do Boca, mas... Bom, os sul-americanos estão impressionando, vamos ver como é que vai ser. E surpreendeu. Não saiu com a vitória, tudo bem, não venceu a partida, não ganhou do Bayern, mas, mano, jogou bem, cara. Dentro do que podia fazer, jogou bem. Estamos diante de um dos Bocas mais cansados da história, tá ligado? Nesses últimos anos, esse Boca Juniors, ele tá muito fraco, mano. É um Boca Juniors muito cansado, muito fraco. Mano, o Boca Juniors é um time, assim, aqui no futebol sul-americano, time de peso, extrema tradição, 6 Libertadores. Mano, os caras têm camiseta porque tiveram muitos jogadores que desenvolveram, ganharam os títulos, já teve uma funcionalidade tática muito boa, uma torcida muito forte também, La Bombonera, a caixa de bombom, aquela pressão que é criada. Mano, o time é muito conhecido, o time tem o seu peso aqui no futebol americano, sul-americano. Então, cara, a gente tá diante de um Bayern, de um Boca muito cansado. Não é a melhor era que o Boca vive, mas conseguiu chegar na final de Libertadores. Mesmo um time cansado consegue chegar. Mesmo que o time esteja cansado, ele consegue. Olha o Real Madrid na final da Champions League de 2020 e 2021, que ganhou do Liverpool. Era um Real Madrid cansado, mas chegou na final. Aí tem a mesma coisa o Boca. Final de Libertadores de 2023, contra o Fluminense. Não ganhou, mas chegou. E foi cumprindo regras o suficiente para ir para um Super Mundial. E aí pegou um Bayern, apenas. O time mais regular contra um time que é conhecido, mas não passa para a melhor fase. Aí quando vai ver, cara, foi pressão atrás de pressão, e o Boca sabendo se segurar, e o Boca ali no meio de campo brigando, garra, aquele jeito, mano, argentino, futebol sul-americano, trombado, batendo, troncudo, meu Deus, mano, mas tava indo pra cima pra saber segurar, até ali tava indo, até que saiu o gol. Aí teve 1-0 do Bayern, aí eu já falei, putz, talvez aí o negócio já começa a desandar já. Mas aí quando vai ver, não. Cara, o Boca Juniors não deixou ficar por isso. O Boca Juniors soube aproveitar bolas que sobraram, meteu um contra-ataque. Merentiel, mano. Merentiel
recebeu uma bola, fez um drible da vaca, ou uma meia-lua, e fez um golaço. Fez o gol mais bonito desse Mundial, velho. O cara fez um puta de um golaço, mano. Aí ficou 1-1, eu fiquei, caralho, velho, o Boca pode ganhar, mano. E isso é muito louco. Eu não fecho muito com os argentinos, por conta das manias erradas que os caras têm, que eu acho zoado pra caramba. Mas, tipo, pra questão de representatividade do futebol sul-americano, tava sendo legal ver o Boca mostrando garra, mostrando futebol que não ia ficar tão pra trás, que não ia ser uma surra. E já tava 1-1. E os times brasileiros e sul-americanos já estavam fazendo coisas impressionantes aí. Falei, pronto, dá pra ir pro 2-1, Boca. Dá pra ir pro 2-1. E ainda mais com o golaço desse, cara, o ânimo que deve ter tido, mano, a torcida do Boca, enlouquecida. Parecia que estava em La Bombonera, velho. Parecíamos que estávamos em La Bombonera. A torcida do Boca é muito insana. É muito insana. A torcida do Boca, do Flamengo, esses caras são loucos, velho. Esses caras são muito loucos. E, mano, 1-1, aí já deu uma animada, já ficou no empate, pareceu ter uma esperança. Mas aí, Olise, que tava sendo muito cobrado, principalmente por conta do gol do Boca, foi lá, fez um gol, mandou a torcida calar a boca e... torcida calar a boca, Boca Juniors, né? Aí fica quieta. Aí quando vai ver, aí ficou 2-1, e aí o Boca quase levou outros gols, porque voltou novamente uma pressão absurda. Mas aí ficou por isso mesmo. Eu pensei que o Boca pudesse pelo menos ter feito 2-1. Eu pensei que poderia ter saído pelo menos uns 2-1, mas acabou que o Boca perdeu mesmo. Mas, cara, perdeu de cabeça erguida. Tem que se orgulhar da partida que fez. Soube se segurar, soube aproveitar e soube brigar pela bola. E não levou uma surra. Foi 2-1, um placar honesto, um placar, mano, de respeito. Então, tranquilo, cara. Para um Bayern que é de atropelar times, já fez, como eu falei, até 10 gols. Tá ótimo, assim, só 2-1. Mas ficou complicado ali no grupo pro Boca. Mas vamos ver como é que o Boca se sai aí para poder conseguir a classificação. Que tem que pegar... Vai pegar o time mais fraco do grupo, considerado, né? E aí o Benfica, que é o... Que o Bayern já foi, o Bayern já passou já. Então a briga tá entre o Boca Juniors e o Benfica para poder... Que inclusive, Boca Juniors deu uma apavorada no Benfica. Mas ficou entre eles dois para poder disputar a segunda vaga para as oitavas. Bom, o vídeo fica por aqui. O que você achou do futebol sul-americano aí, do Boca Juniors e do Bayern? Tá gostando do Super Mundial? Coloca tudo aqui embaixo. O João tá trazendo outros vídeos para as outras redes e também de outros assuntos. E estamos trazendo tudo do Mundial de Clubes, então dá um like, se inscreve no canal, dá uma força. E muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e até a próxima. Falou!